A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã. Amém? Glórias a Deus. Deus, Ele tem uma palavra para nós todos os dias. Basta nós estar atentos, né? Basta nós prestar atenção no que Ele nos diz. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus, Ele está próximo a trazer bênçãos para a sua vida. Tem pessoas aqui que vão ser abençoadas. Deus vai fazer milagres. Deus vai trazer aquilo que é impossível para muitos aqui no canal. Amém? E está chegando perto. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos vigiar nessa terra. Amém? Nós não podemos deixar amolecer o nosso corpo para não buscar a palavra. Amém, meus irmãos? Nós temos que estar em constante vigilância. Amém? Por que Deus sempre fala para nós estar em vigilância? Porque quando nós estamos em vigilância, em oração, em conexão com Deus, amém? Não atrasa as bênçãos e Deus nos livra, amém? Do mal que possa chegar na nossa casa. Amém, meus irmãos? Quanto mais nós temos uma vida de oração, uma vida de busca, amém? Menos contaminação nós pegamos do mundo, amém? Da Babilônia, né? Porque a Babilônia significa o mundo, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E hoje a palavra de Deus vai falar sobre Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém, meus irmãos? Que eles, né, resolveram a não se contaminar, amém, meus irmãos, com as iguarias da Babilônia. Amém? Então Deus, eles não se contaminou com o mundo, amém, meus irmãos, com as iguarias. E Deus, o que fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Livrou eles da fornalha 7 vezes mais acesa. Amém, meus irmãos? Você está vendo aonde a obediência, a conexão com Deus não é em vão? Que Deus nos livra, né? Daniel não se contaminou com as iguarias, né, meus irmãos, da Babilônia. O Daniel foi jogado na cova dos leões. Amém, meus irmãos? Ali o anjo do Senhor salvou Daniel, fechou a boca dos leões famintos. Amém, meus irmãos? Então, a nossa busca por Deus, as nossas renúncias, os nossos não para as iguarias do mundo, né, meus irmãos? Os nossos não para o pecado, para coisas erradas, amém? Tem o seu valor na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Nada que nós estamos fazendo nos caminhos do Senhor, agradando a Deus, é em vão. Amém? Tem bênção, tem livramento. Por quê? Eu falo que tem bênção. Porque, meus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego e tanto Daniel, amém, meus irmãos? Quando eles passou pela fornalha, pela cova dos leões, o rei Nabucodonosor viu que eles tinham um Deus e viu que eles foram livrados. Então honrou tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Amém? Honrou em coisas materiais aqui da terra. Então é mesma coisa a Deus, meus irmãos. Todos aqueles que perseveram nos caminhos do Senhor, que não desiste, que diz não ao pecado, que não aceita as iguarias do mundo, meus irmãos. Porque hoje nós temos que estar em vigilância, porque o mundo está carregado de iniquidade, carregado de pecado, né, de maldade, de mentira. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que fazer a diferença no mundo cruel que nós vivemos hoje em dia, amém? Onde as pessoas estão sem paciência, as pessoas estão perdendo o amor um pelos outros, né? Então, se está perdendo o amor um pelos outros, meus irmãos, é questão que não estão obedecendo à lei, porque a lei de Jesus Cristo é a mais
uns aos outros, é orar pelos seus inimigos, é perdoar os seus inimigos, aqueles que faz mal para nós. Amém, meus irmãos? O verdadeiro evangelho é nós amar o nosso próximo. Amém? Como nós amamos a nós mesmos. Esse é o verdadeiro evangelho. Amém, meus irmãos? Então Deus está trazendo aqui essa palavra, amém? Para nós não se contaminar com os prazeres, as iguarias do mundo, porque está muito próximo de grandes livramentos, está muito próximo de Deus honrar pessoas nessa terra. E você tem que vigiar, meu irmão, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne pode te jogar no lago do fogo do inferno. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? Que as suas vontades, os seus prazeres mundanos, que é do mundo, pode te jogar no lago do inferno para o resto da vida, que você vai vir sofrer para toda a eternidade? Então nós temos que vigiar. Vigia, meus irmãos. A palavra de Deus é pura e verdadeira. Amém? Basta você ouvir atentamente a palavra e andar em obediência. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Lá em Daniel, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? Glórias a Deus. Linda palavra. Daniel, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém? O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, a Daniel, o de Beltazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Zacaria, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Oh, glória a Deus! Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus! Então Daniel, Sadraque e Mesaque não quis se contaminar. Amém, meus irmãos? Com as iguarias do rei. Ele não quis participar das coisas que ali o rei da Babilônia fazia, não é o que o povo da Babilônia fazia. Amém, meus irmãos? Então, nesse mundo, meus irmãos, que significa Babilônia, amém? A Babilônia significa o mundo. Então, nós não podemos se contaminar, meus irmãos, com as coisas do mundo. Por isso que Deus sempre fala, tudo é lícito, mas nem tudo nós cristãos podemos fazer. Amém, meus irmãos? Tudo é lícito nesse mundo. Amém? Mas nós somos separados, nós somos filhos de Deus. Nós somos servos do Senhor. Amém? E nós temos que seguir a Deus e não as iguarias. Nós não podemos se contaminar, porque grandes coisas o Senhor fará na nossa vida, meus irmãos. Meus irmãos, tem pessoas aqui que não estão entendendo nada do que está acontecendo na sua vida. Tem pessoas que estão sem entender, mas é sem entender que Deus quer você. Ele não quer que você entenda o que está acontecendo. Ele quer que você venha ter fé. Amém? Ele quer que você vigia. Amém, meus irmãos? Mesmo sem entender. Amém? Porque só assim, meus irmãos, é com fé que nós vamos atingir a salvação eterna, entrar pela porta estreita. É só assim que nós recebemos de Deus bênçãos sem medidas, aonde abrange todas as áreas. A bênção que Deus traz, meus irmãos, não é só financeiro, como muitos pensam, né? Muitos pensam, a gente fala em prosperidade, em bênçãos, né? Muitas pessoas já pensam primeiro no dinheiro. Deus vai me enriquecer na terra. Não é assim. Deus, ele dá uma bênção, meus irmãos, controlada para todos. É bênção material, é bênção física, amém? É bênção espiritual.
é bênção na saúde, é bênção na família. Amém, meus irmãos? Uma bênção, quando nós falamos de bênção, prosperidade, é onde você vai ser próspero na terra, aonde você não vai sentir falta de nada. Amém, meus irmãos? Nem tanto é as palavras de Deus, é porque vai te enriquecer. Ele pode tirar você do pouco, colocar você no muito. Amém, meus irmãos? Ele pode tirar você dessa cama de hospital, colocar você de pé, assustar os médicos que já deu a sentença para você. Amém, meus irmãos? E te curar. Amém. Mas nós precisamos vigiar, orar, fazer como Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Não se contaminar, ficar firme na presença de Deus. Porque Deus, meus irmãos, ele promete e ele cumpre. Amém, meus irmãos? Deus, ele promete e cumpre. Ele cumpre palavra, meus irmãos. Como está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele vai cumprir promessas na sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Amém, meus irmãos? Vamos se apegar com Deus, orar mais e vigiar mais, para que nós venha ter a sabedoria de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Olha só, antes da benção, eles foi livrado, né? Antes dele ser honrado, teve que passar pela fornalha, pela cova dos leões. Você está entendendo o que você está passando agora? Que essa dificuldade, essa tempestade que está na sua vida, é porque depois dela tem uma honra. Deus vai te honrar na terra, Deus vai prosperar a sua vida em todas as áreas. Mas para isso você tem que vigiar, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e aguentar firme. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Daniel não se contaminou, e Sadraque, Mesaque também não. E eles aguentaram firme na prova que foi posto diante deles antes da honra. Então você está entendendo o que você está passando agora? É para a honra que Deus tem preparado para a sua vida. Suporta, aguenta firme. Amém, meus irmãos? Não desista, vigia, ora, pede a Deus, clame ao Senhor, porque Ele vai te dar força para você chegar até a honra, até a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? É Deus que nos dá a força, o suporte, a sabedoria para nós enfrentar as iguarias do mundo, para nós dizer não ao pecado. É Deus, meus irmãos. Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força. Amém? A nossa sabedoria vem de Deus. Então faça a sua parte. Amém? Como Sadraque, Mesaque e Abednego fez na terra. Daniel também. Ele resolveu, amém, meus irmãos, não se contaminar. Não se contamine, porque depois dessa prova, depois dessa fornalha, depois dessa cova dos leões, tem honra na terra, porque Deus está trazendo para você. Amém? Não há impossível para todas as palavras de Deus sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Fique firme na fé. Amém? Diga não às iguarias do mundo, porque Deus está chegando aí com grande honra na sua vida. Deus vai fazer um mover na sua vida tão grande que até você, meu irmão, vai ficar sem palavras depois do grito da vitória. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos grandemente. Amém, meus irmãos? Sejam todos os novos inscritos bem-vindos. Amém, meus irmãos? Que Deus venha falar com vocês fortemente aí durante os dias, né? Do ano, do mês. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o sábado de vocês, o domingo. Amém? A você e sua família. Amém? Glórias a Deus.